Olá, sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio da nossa série Destrave Seu Potencial, que a gente preparou especialmente para você, profissional mulher brasileira, que está aí buscando formas de vencer sua insegurança, vencer seus medos, para conquistar os seus objetivos de vida e carreira. Se você está chegando por aqui hoje, nós somos a Trio Desenvolvimento. Já nos segue lá no Instagram para receber diariamente conteúdos nossos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E fica aqui também o nosso site para você acessar e conhecer nossos programas de mentoria, todos os nossos mais de 10 programas que a gente já criou para você. Lá no Instagram vocês vão saber mais da gente. Rapidamente eu conto um pouquinho da nossa história. Então, a Trio Desenvolvimento foi criada em 2020. Eu sou a Thaís Undit e junto com o Felipe Abaladejo, que eu conheci no mundo corporativo, a gente sempre teve uma pulguinha atrás da orelha. A gente sempre disse, ai, a gente conversava assim nos cafés e tal, nossa, Felipe, essas nossas discussões sobre desenvolvimento, a gente tem que levar para mais gente, né? Eu já vou completar, sei lá, mais de 16 anos trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, o Felipe também tem bastante bagagem, e a gente sempre achava pouco usar a nossa experiência somente no mundo corporativo. E aí, então, no meio da pandemia, a gente fundou a Trio, disponibilizando conteúdos como esse, no primeiro webinar que a gente fez. E a gente começou a fazer mentorias, lançamos o nosso primeiro programa de desenvolvimento, o segundo, e foi indo. Os nossos alunos e alunas tendo progresso de carreira, avançando na carreira, e eles começaram a nos dar esse feedback. Nossa, o que vocês fazem é muito acelerador de carreira. O que vocês trazem aqui sobre os bastidores do mundo corporativo transforma a nossa vida e a nossa carreira. E de tanto a gente ouvir isso dos nossos alunos e alunas, que hoje já são mais de 6 mil, a gente colocou como nosso slogan que nós atuamos como aceleradores do potencial humano. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente acelera o desenvolvimento das pessoas? Você provavelmente já ouviu aí no seu trabalho ou em algum curso que você já fez que existem as hard skills, que são as competências técnicas, as soft skills, que de soft não tem nada, que são as competências comportamentais. Elas duas são muito importantes para você se desenvolver. Porém, o que a gente aprendeu em mais de 40 anos aí trabalhando no mundo corporativo, somando a minha experiência do Felipe, o que faz a real diferença são as real skills. O que são real skills? São as competências que a gente aprende na realidade, ralando, errando, acertando, rindo, chorando. Assim que a gente evolui na nossa carreira, com as hard skills, mais soft skills, mas principalmente com as real skills, que a gente chama as competências da realidade. Então, tudo que você vai ver na Trio, nas nossas mentorias, nas masterclass, nos conteúdos aqui do YouTube, nos conteúdos do Instagram, são embasados na vida real. Então vamos começar o terceiro episódio. Não sei se você já viu o primeiro ou o segundo, eu recomendo que você assista todos os episódios. Eu já contei para vocês os maiores obstáculos que nós mulheres enfrentamos. Já expliquei o que nos faz travar. É autossabotagem, medo, insegurança, tudo misturado, está lá no episódio 2. E hoje, para concluir essa primeira parte, porque eu já garanto para vocês que terão novos episódios, eu vou contar para vocês os primeiros passos, os essenciais para você começar a destravar o seu potencial. Então, para não perder nada aqui no nosso YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar em mais e mais profissionais mulheres. Esse é meu momento youtuber aqui, eu preciso pedir sua ajuda, porque eu estou aqui disponibilizando meu tempo para desenvolver você. Não custa nada dar um like aí para gente. Bora lá, então, começar o terceiro episódio? Quais são os primeiros passos fundamentais para destravar o seu potencial? E eu gosto sempre de dizer, como profissional de desenvolvimento humano, que a gente precisa primeiro garantir o fundamental, o básico, o essencial. Depois a gente passa para os próximos níveis. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o que é essencial, ok? Então, bora lá. Começando sempre com uma pergunta. Se você já assistiu os episódios anteriores, se você já nos conhece do Instagram, das masterclass, das imersões que a gente faz, o que você acha que é a primeira ação que você precisa realizar para destravar o seu potencial? E ação fica a dica aqui, né? É um verbo.
que você precisa fazer para começar a destravar o seu potencial? Pensa aí nos minutinhos. Eu espero que você tenha respondido algo similar a algumas possibilidades que eu vou trazer aqui para vocês. Para destravar o seu potencial, você precisa agir. Não adianta nada você saber que tem um potencial bloqueado se você não fizer nada. Só perdeu tempo. Então precisa agir. Você precisa começar. Muitas mulheres não têm nem consciência de que estão com o potencial travado. Você provavelmente já tem essa consciência. Agora, o teu próximo passo é começar. Que você faça algo por você para destravar o seu potencial. Então, agir, começar, decidir. Muitas mulheres têm consciência do que precisa melhorar, de que tem o potencial, mas são poucas, são raras aquelas que querem quebrar esse ciclo de repetição, de trava, de bloqueio, de obstáculo e decidem realmente fazer essa grande virada na vida e na carreira. Então, você precisa agir, você precisa começar, você precisa decidir, ou seja, você precisa sair da inércia. E se você está aqui nesse vídeo comigo, já está acompanhando os nossos conteúdos, significa que você já deu o primeiro passo e está começando a sair da inércia. Mas tudo que eu vou apresentar aqui nesse episódio só vai funcionar se tiver um desses verbos juntos, tá? Não adianta só vir aqui, assistir aula no YouTube, ler, não adianta. Você precisa começar a aplicar isso na sua vida e na carreira. Então, esses 3 passos fundamentais que eu vou trazer aqui hoje, eu espero que eles realmente te ajudem a decidir investir em você e continuar buscando desenvolvimento pessoal para utilizar o seu pleno potencial. Preparadas? E eu vou começar aqui esse conteúdo de hoje com essa imagem que eu acho o máximo. E, inclusive, esse final de semana eu fui visitar um borboletário aqui em Lyon e tinha isso lá na vida real. E eu falei, não, na próxima aula da trilha eu vou falar disso. Aqui vocês estão vendo, né, as fases da borboleta. Então, eu vou começar lá do final. Quando a gente vê uma borboleta voando, uma borboleta cheirando as flores na natureza, a gente muitas vezes nem para pensar que ela começou lá, dentro de um casulo, fechadinha, que foi passando etapa por etapa, né? Teve a larva antes, tudo isso aqui aconteceu na vida da borboleta para ela poder voar livremente e cheirar o pólen lá nos jardins. Nós, mulheres, somos exatamente assim. Grande parte das mulheres, mais de 98% das mulheres. Eu, você que está assistindo e algumas colegas suas, 98% das mulheres é assim. A gente não tem ciência, né? Às vezes a gente está ali no estágio 1, na larva ali. A gente não tem ciência do potencial que a gente tem. Às vezes a gente não sabe que a gente pode chegar a ter um salário maior, a ter uma melhor condição de vida, a ter uma liberdade financeira, a ter mais tempo com a família, tudo que você possa sonhar aí, muitas vezes a gente não acha que é capaz, que pode chegar nisso, é muito longe da nossa realidade. Então, eu trago essa imagem para a gente começar e continuar aqui nossa série de conteúdos, pensando que a gente pode sim ser essa borboleta que vai lá no jardim cheirar as flores bonitas. Mas a gente às vezes está ali no início. Então, a gente precisa lembrar sempre que a gente tem um potencial imenso dentro da gente. E quem fez já o assessment, que está aqui nos comentários, talvez tenha aí as estatísticas de quanto do seu potencial você está utilizando. Mas, para chegar lá, para a gente conquistar a vida que a gente sempre sonhou, ou a carreira que a gente sempre sonhou, a gente precisa de suporte para destravar. São raras as mulheres que conseguem sozinhas. E eu já estou dando aqui um spoiler de um dos passos fundamentais. Então, que fique aí, durante todo esse terceiro episódio aqui, essa imagem da borboleta linda e brilhando lá no final, mas que a gente tem que lembrar os passos que foram fundamentais para ela chegar até lá. E eu vou começar contando algo aqui da minha história, alguns episódios da minha história. Como eu disse, a gente usa muito as Real Skills aqui na tribo. Então, o foco hoje é o que eu já vivi para compartilhar com vocês. Mas eu quero que você vá fazendo um exercício aí da tua história, tá? Eu trago a minha, mas pensa aí na sua história. E eu volto no tempo, né? A Thaís, lá em 2012,
ali, ó, dando treinamento na rede de concessionárias Volvo no Brasil, num ambiente predominantemente masculino. Ganhava lá meus 4.000 e poucos reais. E eu já achava, gente, porque eu estava numa multinacional, tinha plano de saúde, tinha vale alimentação, tinha plano odontológico, tinha PLR. Eu já achava que eu estava no meu máximo. Estava tudo ok, porque eu falava, gente, hoje eu já tenho condições de viajar, já fazia minhas viagens internacionais, eu tinha condições já de comer nos restaurantes que eu queria. Eu já estava no nível muito acima do que eu tinha vivido na minha infância e na adolescência. E eu estava achando que estava tudo bem, que estava tudo ok. Então, eu me contentava em estar realizada na minha profissão, porque eu estava muito feliz fazendo o que eu fazia, e eu não tinha nenhuma clareza, gente, de que eu podia crescer na carreira. Nenhuma. Que a minha educação nunca foi como de pessoas, eu nunca tive uma mulher na minha família super inspiradora, que ganhava bem, que tinha uma posição gerencial. Eu não tive isso na minha história, e eu provavelmente você também não. E eu não fui ensinada, como eu falei lá no episódio 1, que crescer na carreira era algo positivo. Então eu estava ali, um salário ok, já ganhava mais que boa parte da população brasileira, conseguia fazer minhas viagens internacionais, que eu sempre gostei, mas eu não tinha nenhuma clareza de que eu tinha mais potencial para avançar ainda mais. Eu estava lá nas fases iniciais da borboleta, mas estava feliz. Então fica aqui o primeiro insight. Se você está feliz e realizada, ok, mas que fica aqui a reflexão. Será que você pode mais? Será que você não pode mais do que você tem hoje? Eu, nessa época aqui, não tinha a menor ideia de que eu podia mais. E aí os anos foram passando. Em 2014, né? Então, eu comecei em 2012, vou para 2014, onde eu engravidei, onde eu planejei a gravidez da minha filha. Tinha lá, o meu salário tinha aumentado um pouquinho, né? Porque eu só tinha tido os dissídios, aqueles aumentos que são obrigatórios, que todo ano provavelmente você tem. E continuava achando que tinha um padrão de vida ok. Tinha comprado meu apartamento num bom bairro em Curitiba, até essa foto aí é do apartamento que eu comprei lá. Tinha mobiliado o quarto da minha filha do jeitinho que eu queria. Então eu achava ali que meu salário de R$ 4.800 estava ok. Achava que estava tudo bem, então, e beleza. Mas durante a minha gravidez, eu sabia que eu queria mudar algo na minha carreira. Porque como treinadora, que era meu cargo anterior, eu precisava viajar muito. E eu decidi não, que eu queria ser uma boa mãe. E eu falava, vou juntar dinheiro durante toda a minha licença e durante toda a minha gravidez e minha licença, porque eu acho que eu vou ser demitida quando eu voltar, porque eu não posso mais viajar, e aí eu acho que eu vou acabar não sendo útil para a empresa. Então, olha as coisas que eu pensava, né? Eu passei a minha gravidez e a minha licença pensando que eu ia ser demitida quando eu voltasse, porque eu não queria viajar mais. A minha rotina de viagens a trabalho era muito grande. Mas como eu continuava aqui, né, na minha inércia, porque eu não tinha nenhuma clareza do potencial que eu tinha, não sabia nem o que eu podia chegar, eu achava que eu tinha que continuar viajando, então eu perdi tempo e energia durante a minha gravidez e minha licença pensando que eu ia ser demitida por não poder mais viajar. Então, ó, de 2012 a 2014 aqui foram 2 anos em que eu estava na inércia, ganhando um salário ok, que eu achava que era o, né, estava bom para mim, e estava ali na vida mansa, né, na minha zona de conforto, mas com esse medinho de ser demitida quando eu voltasse da minha licença maternidade. E aí o que aconteceu? Eu voltei de licença maternidade, né, minha filha ali, fofinha, minha bebê, hoje tem 10 anos, né, gente, mas nessa época aqui, bebezinha. E ela ficava doente, não sei se você tem filho ou filha, mas minha filha ficava muito doente, porque foi pro berçário com 6 meses, e eu falava, caramba, não vou dar conta de ser uma boa profissional, uma boa mãe, porque vira e mexe tem que sair mais cedo para levar no médico, pegar na escola e toda aquela loucura da maternidade, quando não existia home office. E eu continuava lá no comecinho de 2015 com meu salário na faixa lá dos 4.000 e pouco, talvez tivesse tido um dissídio ou mais. Porém, aconteceu algo muito especial na minha vida nesse momento. Quando eu voltei de licença, mudou o meu chefe. Então, eu tinha um chefe homem e eu passei a ter uma líder mulher. E isso aconteceu, gente, quando eu estava com 33 anos. Foi a primeira vez que eu tive alguém ao meu lado. Foi a primeira vez que eu tive uma mentora na minha vida que começou a me dizer que eu tinha potencial. Eu lembro que eu cheguei bem desesperada, de licença, falei para ela, falei, Fulana, meu Deus, eu não posso viajar mais. Sem nenhum tato, sem nenhum jeito, com medo dela me demitir.
E eu lembro que ela não recebeu bem essa mensagem, né? Porque eu não fui muito assertiva nesse momento, porque estava desesperada. Mas ela começou a processar tudo aquilo na cabeça dela e pensou, eu vou ajudar a Thaís. E foi ela a primeira pessoa que começou a me mostrar que eu podia mais. Ela acreditou em mim antes que eu mesma acreditasse no meu potencial. E ela pegou na minha mão e me mostrou que a autossabotagem estava presente na minha vida. Eu nem sabia o que era essa autossabotagem até então. Eu não tive o privilégio que vocês têm hoje de ter um assessment para mostrar para vocês se vocês se autossabotam ou não. Não, gente, eu estava vivendo ali a vida, deixando a vida me levar, sem ter consciência do meu potencial e sem ter a consciência da autossabotagem que estava presente na minha vida. Então, essa mentora pegou na minha mão, me fez acreditar mais em mim. Ficou um ano trabalhando na minha cabeça, me suportando, me dando exemplo, me inspirando e dizendo que eu podia ser uma líder. Porque eu achava que eu não ia dar conta de ser mãe e líder ao mesmo tempo. E essa mentora na minha vida fez assim, ó, eu sou outra Thaís depois que eu tive essa primeira mentora na minha vida e na minha carreira. Então, o primeiro passo fundamental para você que está assistindo esse conteúdo é encontrar mentoras em sua vida para te fazer acreditar em você, para te ajudar a entender que aí dentro tem muitas habilidades, talentos e forças que podem te fazer avançar na sua vida e carreira. E o que é uma mentora? É alguém que vai pegar na tua mão, é alguém que vai te ajudar, é alguém que tem uma intenção positiva na tua vida. E como é que você escolhe mentores? Você tem que escolher alguém que já fez o que você quer fazer, primeiro passo. Você não pode escolher qualquer uma aí, né? Tá cheio de gente aí tentando te vender coisas que nunca viveu na vida. Não, você tem que escolher uma mentora que você fala, cara, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. E foi o que a minha primeira mentora tinha. Eu olhava para ela como líder, como mãe e falava, se ela consegue, com o apoio dela, eu vou conseguir. Então, o primeiro passo fundamental para você que quer avançar na tua vida e carreira, para você que quer desbloquear o seu potencial, destravar, é encontrar uma mentora na tua vida. Anotou aí? Primeiro passo, tá dado. Mas eu vou continuar a minha história. 2012, 2015, essa mentora me fez acreditar em mim, me incentivou a aceitar minha primeira posição de liderança. E aí estou eu, aceitei. Então, foi de 2015 para 2016 que eu aceitei minha posição de coordenadora lá na Volvo. E aí, gente, eu pulo, né, de 2016 para tudo que aconteceu muito mais rapidamente. Uma vez que eu tive mentor, as coisas começaram a acelerar na minha vida. Então, num curto período de tempo, numa empresa super conservadora que é a Volvo, tá, gente? Lá na Volvo é super difícil se tornar líder, ainda mais se tornar líder sendo mulher num ambiente masculino. Então, eu estou acelerando um pouco da história aqui, mas para contar o poder de ter uma mentora na minha vida. Então, eu me tornei coordenadora. Nessa outra foto aqui, eu já tinha me tornado gerente. Mas aí, em 3 anos, com o apoio da minha mentora, o meu salário já tinha quintuplicado. 5 vezes mais, somando bônus e tudo mais. O que eu antes não achava nem possível. Eu estava feliz com meus 4.000 e poucos reais. Mas aí, nesse curto período de tempo, entre 2016 e 2019, meu salário se multiplicou por 5. E é graças a essa mentora que me fez acreditar que eu tinha potencial. Com ela, e a partir do momento que eu tive ela, né, depois ela deixou de ser minha mentora, eu tive outras mentoras, aí virou um processo aqui na minha cabeça, já um método. Eu preciso de mentoras para me ajudarem a evoluir na carreira. Com isso, eu já identificava a minha autossabotagem. Não significa que ela sumiu, ela voltou a aparecer, por exemplo, quando eu fui sair de coordenadora para gerente. Sim, a autossabotagem estava lá, mas com uma diferença. Eu já tinha construído na minha cabeça uma estratégia para lidar com a autossabotagem. Eu já tinha um método aqui desenvolvido com a minha experiência com o suporte de mentores, de mentoras, para me ajudar a vencer a autossabotagem. Então, com isso, a autossabotagem aparecia, pum, tá aí, Thaís, é autossabotagem, o que você vai fazer com isso? Tá. E algo que eu aprendi para lidar com a autossabotagem é que eu precisava, se eu quisesse continuar usando o meu pleno potencial, eu precisava investir tempo e dinheiro no meu desenvolvimento pessoal. Precisava ser prioridade absoluta, porque sozinha nós não conseguimos.
Então, eu sempre investi no meu desenvolvimento, dinheiro, né? Então, eu olhava a minha fatura do cartão de crédito, esse era o meu método. Quanto que eu estou investindo do meu salário para me desenvolver, para me fazer lidar com a autossabotagem, para me fazer ter mais autoconfiança e coragem. E aí, gente, uma vez que você descobre esse caminho, é um caminho sem volta. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa, porque você passa a ter muito mais consciência do que você precisa fazer para destravar o seu potencial. Então, o segundo passo fundamental para você desbloquear aí o seu potencial é investir tempo e dinheiro em você mesmo. Provavelmente você investe tempo em blusinha, sapato, bolsa, balada, comida, restaurante. E não estou falando para você parar de gastar com isso. Não, 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 não. Mas além disso, né? Eu, por exemplo, em viagens, gasto bastante dinheiro. Gastava mesmo quando eu ganhava 4.000 reais. Mas é você, além de gastar no que você gosta, passar a investir, passar a ter o seu orçamento mensal para o seu desenvolvimento. Porque nós, mulheres, precisamos de ajuda. E quanto mais a gente se desenvolve, menos desafiadores ficam os obstáculos que a gente vai continuar encontrando. Não significa que o mundo vai mudar, que os líderes machistas vão deixar de existir, que o ambiente machista. Não, 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 não. Tudo isso vai continuar existindo. Porém, você se fortalece para enfrentar esse cenário externo. Então, passo 2, que você comece a pensar nisso hoje também. É essencial que você invista tempo e dinheiro no seu desenvolvimento. E aí, encontrei mentoras e sempre, ao longo da minha jornada, em várias aulas eu conto isso, eu sempre tenho uma mentora ao meu lado, sempre. Hoje eu tenho a minha, no meu passado, ó, sei lá, eu acho que eu já tive aí umas 5 mentoras que foram mudando de acordo com o meu desafio. Porque como eu quero escolher, eu preciso escolher alguém que já conquistou o que eu quero conquistar, por isso que elas foram mudando. E aí, o que que aconteceu? Vou passar para mais um episódio da minha história. Estava muito feliz e realizada lá no Brasil, com uma equipe incrível, salário bom, morando num bom bar, todos os meus sonhos materiais realizados, quase. E aí eu tive aquele insight, né, que eu já compartilhei em algumas aulas, que eu queria morar na Europa, para facilitar as minhas viagens, porque é algo que eu amo na vida. E depois que a Camila entrou em fase escolar, eu só podia viajar ou julho, ou dezembro e janeiro, e aí tudo começou a ficar absurdamente caro. Eu tinha dinheiro para continuar pagando, mas era aquela logística e tal. Eu falei, não, quero morar na Europa para facilitar a vida, e principalmente, eu quero ter um salário em euro para gastar em euro. Porque depois da pandemia, né, a conversão ficou brava. E eu falei, não, preciso igualar essa conta, então quero ter um salário em euros para gastar em euros. E aí eu comecei a traçar o meu plano de carreira internacional. Por isso que as minhas mentoras foram mudando ao longo da vida. Porque a mentora que eu estava no Brasil, que era incrível, incrível, maravilhosa, ela nunca tinha conquistado carreira internacional. E aí eu falei, puxa, tá na hora de trocar. E aí fui encontrar uma próxima mentora que tivesse conquistado aquilo que eu conquistei, porque para mim é um fator determinante na escolha das mentoras. Alguém que me inspire, alguém que já está lá onde eu quero chegar. E aí, gente, para traçar esse plano, eu comecei a ter esse plano em 2022, quando eu vim comemorar o aniversário da Camila aqui em Paris. E em 2022 mesmo eu conquistei. Então, vocês veem a potência de você ter mentores, a potência de você já saber identificar a autossabotagem, de você já saber o caminho que teu cérebro vai fazer para te dar medo, para te dar insegurança. Então, essa decisão de carreira para mim foi a que eu consegui mais rápido. E era muito desafiadora. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com alguém de carreira internacional, era um mentor na época, ele falou, Thaís, prepare, você vai levar de 2 a 3 anos. E para mim foi em 6 meses. Surpreendente. Ou não, é método. Então eu apliquei tudo que eu já tinha aprendido para fortalecer minha coragem, que eu falei no episódio anterior, que é fundamental, e a minha autoconfiança, para me sentir merecedora, sim, de uma carreira internacional, para me sentir merecedora de morar na Europa, ganhar em euros, para gastar em euros. E tá aí a foto depois que eu conquistei, e aqui uma foto minha do Loed e da Camila em Chamonix, que fica aqui a menos de 2 horas da minha casa, onde a gente foi numa viagem de inverno no ano passado, que foi uma das viagens mais incríveis das nossas histórias, porque a gente escolheu um hotel super bom para a gente ficar, com uma vista incrível, aquela neve, foi lindo. E para mim foi assim a consolidação de todo o esforço que eu fiz, de todo o investimento que eu fiz no meu desenvolvimento pessoal para realizar meu sonho.
E aí, eu volto a te dizer, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, o que você quer para a sua vida e sua carreira. Porque o que acelerou a minha conquista aqui, que não levou todo o tempo que eu levei lá no início, foi ter investido tempo e dinheiro no meu desenvolvimento pessoal. Quanto que você tem investido hoje? Essa é a pergunta. Porque não vai ter milagre. Aqui você está vendo um conteúdo gratuito e tudo mais, mas é rápido. Para você conquistar, você precisa realmente de mentoria, você precisa de alguém que pegue na sua mão e te mostre o caminho. Está aqui, então, o terceiro passo fundamental para você destravar o seu potencial. Ter acesso a um método. Por quê? Porque quando você tem acesso a um método, isso vai facilitar e acelerar a aplicação na sua vida e carreira. Ao invés de você ficar aí batendo, levando tombos, caindo sozinha, não, você tem ajuda. Você tem um método que já foi testado, validado e que deu certo para você aplicar na sua vida e carreira. Então, foi isso que aconteceu na minha carreira e na minha história aqui que eu compartilhei um pouco com vocês. Desde 2012 lá, toda a história, até 2022, foram 10 anos em que eu fui desenvolvendo o meu método para acelerar o meu avanço na carreira. Então, quando você tem acesso a esse método, e hoje eu tenho esse método que posso compartilhar com você, acelera muito. Você não vai bater a cabeça sozinho, como eu bati. Você não vai ficar lá bloqueada ali numa larva, no estado larva, sem saber que tem potencial. Então, quando você tem acesso a um método prático, já testado e já validado, vai ficar bem mais fácil você destravar o seu potencial. Então, se a gente continua aqui, né, pegando os 3 primeiros episódios da nossa série, eu já contei para vocês que o nosso primeiro obstáculo, o nosso principal obstáculo, é a gente acreditar que a gente merece sucesso. É a gente acreditar e ver o sucesso e a evolução na vida e na carreira como algo positivo. Isso eu já falei para vocês lá desde o episódio 1. Eu também falei para vocês no episódio 2 que uma vez que a gente aceita como positivo, a gente precisa, para destravar o nosso potencial, a gente precisa de coragem, porque vai dar medo. São anos de história na sua vida enxergando o sucesso como algo negativo. Então, você precisa de coragem para desafiar sua família, seus amigos, várias e várias pessoas, e para você enfrentar a sua pior inimiga, que muitas das vezes é você mesma. E eu fui minha maior inimiga em muito da minha história. Então, você precisa de coragem para encarar a autossabotagem, para encarar seus medos, suas inseguranças. E isso é fundamental para destravar o seu potencial. E para evoluir e destravar realmente seu potencial, para você sair lá do estado larva e se tornar uma borboleta que voa e percorre jardins lindos aí, e o seu jardim pode ser o que você quiser, é essencial você buscar orientação, apoio e investir, eu repito, tempo e dinheiro no seu desenvolvimento. Porque uma vez que você faz isso, uma vez que você aplica esses passos fundamentais, eu tenho certeza que você vai colher os frutos. Que é o que já aconteceu com as nossas mais de 6 mil mentoradas aqui na Trio. Elas decidiram investir tempo e dinheiro no desenvolvimento delas e hoje estão aí colhendo os frutos na vida corporativa, na vida pessoal, em todos os aspectos que a gente tem nessa nossa única vida. Então, se você quer mais, se você quer fazer a diferença, quer sair da inércia, como eu falei aqui no início desse episódio, já corre aqui nos comentários para fazer o seu assessment, para fazer o seu diagnóstico e descobrir quanto do seu potencial você tem utilizando, quanto de autoempoderamento você tem hoje. E eu tenho uma super novidade para vocês. Então, quem realizou o assessment e preencheu o formulário que está lá no final do assessment, pode ter acesso a uma sessão ao vivo comigo, onde eu vou pegar na sua mão, onde eu vou te fazer a devolutiva do seu assessment e te explicar mais uns elementos práticos para você começar hoje a destravar o seu potencial. Então, se você quer ter essa oportunidade, quer ter a chance de conversar comigo gratuitamente, de ter uma sessão ao vivo via Zoom, se inscreve aí no final do assessment e participe, porque será um prazer para mim fazer parte da sua transformação. Então, já te agradeço pela atenção aqui nos episódios.
Se você não viu os três ainda, corre lá já gabaritar esses três, se inscreve no nosso canal e nos vemos na Devolutiva ao vivo. Espero te encontrá-la lá. Um grande abraço e até mais!